professor Sem dúvida. Fabrício vai concordar, tendo em vista que, no recurso ordinário, a tese já está formulada lá na sentença que o problema trazia, bastando então trazer algum argumento que fosse favorável ao reclamante. Talvez até isso seja uma falsa impressão que os alunos tenham, talvez, né, ou uma questão de treino nas faculdades de direito também. Me parece sempre que a reclamação trabalhista ela é a peça mais difícil. Sem dúvida. Porque eu tenho que traçar os limites da lide na inicial trabalhista. E eu sempre digo uma coisa em sala de aula, que a inicial trabalhista ela é a peça mais difícil porque ela não me dá nenhum norte. No recurso ordinário, como o professor Galia bem colocou, eu tenho um norte. Eu tenho uma sentença que eu tenho que atacar. Agora, uma inicial, eu tenho fatos. E dos fatos eu tenho que ter conhecimento do direito, do que postular e como postular. Isso acaba se tornando muito mais difícil ao candidato. Então, ao recurso ordinário, aqui fechando essa questão, eu entendo que a peça ela é de uma complexidade, mas ela foi uma peça bem elaborada. É uma peça que visou buscar o conhecimento do aluno, se esse aluno tem condições de integrar os bancos da OAB. Porque é uma peça do dia a dia da Justiça do Trabalho. A banca não fez nenhuma inovação, ela não colocou nenhum absurdo, né? Eu não tenho o que contestar na peça. Poderemos ter surpresa num eventual espelho de correção. Aí são outras questões. Mas aqui, em relação à peça, claro, posso questionar a questão do tempo, a questão da complexidade, se foi muito extensa ou não. Talvez tenha sido muito extensa aquele aluno que foi procurar tudo na hora da prova, né? Mas aquele aluno que já estava preparado, eu acredito que teve condições, porque foram questões do dia a dia e principalmente aqui para nós do IDC, né, professor Galia? A gente fica bem tranquilo porque foram questões que nós trabalhamos rotineiramente em sala de aula, né? Nós e os demais colegas que aqui conosco trabalham, né? Eu acho bem pertinente esse comentário final que o professor Fabrício fez aqui, que eu concordo inteiramente. A questão do tempo da prova tem muito a ver com o meu preparo para a prova também, né? Quanto mais eu estudo e mais eu domino os conteúdos, mais fácil eu vou visualizar e achar, então, as súmulas, as OJs, os artigos ou as leis que tratam, então, daquilo que eu tenho que atacar em sede de recurso ordinário, como acontecia aqui no caso em tela. Então, o tempo que eu tenho para fazer a prova também tem a ver com o preparo que eu tenho, né? Então, isso a gente verifica e facilita a vida do candidato para a OAB quando ele tem um domínio maior, né, do conteúdo, do que quando ele tem que estar lá na CLT procurando os fundamentos. Porque até procurar o fundamento, achar e transcrever, às vezes a dificuldade é muito maior até na questão da escrita e de expressar aqueles fundamentos que ele encontrou, do que necessariamente um desconhecimento na área trabalhista. Não sei se o professor Fabrício concorda aqui. É verdade, não só isso, né? Infelizmente nós temos, né, candidatos à prova da OAB que vão estrear a CLT no dia da prova. Ou então que compraram a CLT 2, 3 dias antes da prova. Enquanto que isso teria que já estar estudado desde os bancos acadêmicos, né, complementando um estudo. Essa, infelizmente, é uma realidade que a gente enfrenta, né? Mas dentro desse contexto, pelo que nós trabalhamos em sala de aula, eu acredito que os nossos alunos aqui se saíram bem na prova. Eu tenho bastante confiança, tenho bastante certeza até que os nossos alunos, né, as dezenas, centenas de alunos que aqui conosco trabalharam, se saíram bem. Espero isso, mas volto a dizer, né, nós não estamos aqui fechando nenhuma questão. Nós não estamos aqui dando nenhum gabarito final, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é que nós estamos traçando, eu e o professor Galia, um debate inicial, no calor dos acontecimentos, né, sobre uma prova que acabou agora, algumas horas atrás. Nós vamos passar agora às questões, então, né? Eu gostaria de iniciar, antes da análise propriamente dita das questões, fazendo algumas observações sobre essas questões, então, discursivas da prova, e também ver se o professor Fabrício, nessa análise que a gente havia traçado anteriormente, ele concorda comigo. Houve um crescimento na prova da exigência do conhecimento do direito material do trabalho, né? E acho que o nosso curso muito bem enfatizou
essa necessidade de se fazer, mesmo para a segunda fase da OAB, uma revisão de direito material com os pontos pertinentes, então, ao direito material do trabalho, e aí depois sim se começou a atacar o direito processual do trabalho, que na verdade é o veículo que conduz o direito material. Então eu gostaria também de ouvir aqui os comentários do professor Fabrício quanto a esse crescimento da exigência do conhecimento de direito material em questões práticas, porque nós tínhamos, me parece, uma tendência na OAB, em bancas do CESP e anteriores, em anos anteriores também, de se exigir mais o conhecimento do direito processual do trabalho puro. Né? Me parece que houve uma modificação aqui e que está bem pertinente também com o aumento no edital da prova da OAB de conteúdos na esfera do direito material do trabalho. Então, gostaria de ouvir um pouco esse posicionamento. Isso é fato. Isso é fato e eu vou um pouco mais além, professor Galia. Isso não se limita à segunda fase da OAB. Se nós pegarmos a primeira fase da OAB, as questões objetivas que nós tivemos em processo do trabalho direito material, as questões exigiram muito mais de um conhecimento de primeira fase, que era aquele conhecimento teórico, o que a gente chama em sala de aula, né, de decorar o texto legal. As questões elas vinham com casos concretos, exigindo de um candidato, por exemplo, e eu lembro aqui da primeira fase, uma questão do trabalhador rural, que não bastava que eu tenha conhecimento do horário noturno do trabalhador rural na lavoura, na pecuária. Eu tinha que ter conhecimento, interpretando no caso concreto, se aquele trabalhador era da lavoura, era da pecuária, para poder resolver a questão. Então, eu parabenizo a Fundação, eu acho que ela colocou muito bem, ela vem elaborando peças, provas, extensas, claro, mas que exigem do candidato, e parece que essa é a realidade cada vez mais, né, que cada vez mais o candidato terá que ter um conhecimento do direito material. E isso está certo, porque o processo é instrumental. O processo ele é instrumento da pretensão do direito material. Então eu acho que está certo, não adianta o candidato, né, o acadêmico, o bacharel que está chegando à carreira da advocacia, ter conhecimento do direito processual, ele não tendo conhecimento do direito material, ele não chega a lugar nenhum. Então, eu acho que a banca aqui, no direito do trabalho, eu tenho elogios à banca. Eu não tenho nada a questionar quanto à prova em termos de questionamento. Volto a dizer, vamos esperar sempre um espelho de correção, porque surpresas podem ocorrer, né, professor Galia? E esperamos que o espelho da prova também seja logo divulgado, né, para que também a ansiedade dos candidatos fique mais, né, controlada, enfim, é questão que eu também acho importante. Eu vou começar comentando, então, a questão 1, do que se tratava, situando, né, e aí, então, o professor Fabrício me ajuda aqui nas considerações, nas questões. A questão 1 trazia uma questão de grupo econômico relacionada a uma reclamação trabalhista. Depois da sentença de primeiro grau, né, havia um problema que a empresa, então, sofria um processo falencial. Né? Então, a questão misturava, de novo, conteúdos do direito do trabalho com o direito empresarial. Né? Quando eu digo mistura, não é, na verdade, necessariamente que o candidato tivesse que ter pleno conhecimento aqui do direito empresarial. Não é isso. Mas, sim, como se posiciona o direito do trabalho e o processo do trabalho frente à questão da falência. Né? E uma questão envolvendo o grupo econômico, em que uma das empresas sofria falência e a outra não. E como ficava essa situação, então? Né? Então, a primeira questão nos colocava assim, a execução quanto à massa falida deve prosseguir na Justiça do Trabalho em relação ao valor do depósito recursal? Né? Então, eu queria ouvir um pouquinho o professor Fabrício aqui também. Né? E nós aqui nós chegamos a um denominador, aqui eu e o professor Galia, que talvez essa seja uma das questões que pode desafiar uma dupla interpretação. Eu digo aqui pode, por quê? Nós temos uma questão na letra A, perguntando se a execução quanto à massa falida deve prosseguir na Justiça do Trabalho, agora atentem ao final, em relação ao valor do depósito recursal. Não está sendo questionado aqui em relação ao valor total. Gente, quando fala aqui em depósito recursal,
eu tenho que lembrar que há um artigo basilar na CLT, o artigo 899, parágrafo 1º, que disciplina que o depósito recursal ele tem que ser liberado ao reclamante tão logo ocorra o trânsito em julgado da decisão. E nós sabemos que o depósito recursal ele serve como uma garantia da execução. Ou seja, eu posso trabalhar aqui com a ideia de vinculação do depósito recursal ao crédito exequendo. Sendo assim, eu entendo aqui que a resposta mais correta seria que é viável que a execução quanto ao depósito recursal prossiga na Justiça do Trabalho, devendo o juiz do trabalho, então, determinar a liberação deste valor ao credor, por força do artigo 899, parágrafo 1º da CLT. Agora, claro, em relação aos demais trâmites da execução, aí cessou a competência da Justiça do Trabalho, por força da Lei 11.101 de 2005, a nova Lei das Falências. Professor Galia. Então, creio que na questão A conseguimos, né, chegar a esse denominador. A questão B trazia o pedido de liberação do valor depositado a título de depósito recursal deve ser atendido ou deve ser carreado à massa para distribuição posterior entre os credores da massa? Né? E aí, naquele entendimento que havíamos elaborado, que deve ser atendido porque esse valor depositado a título de depósito recursal, né, esse valor a título de depósito recursal, ele não é crédito da massa falida, mas é garantia da própria execução trabalhista. Né? Exatamente. E na questão C, esta sim um pouquinho mais polêmica para nós, a questão de se pode a execução voltar-se na própria Justiça do Trabalho quanto ao excedente do depósito recursal contra a empresa responsável solidária, era uma questão. Né? E aí a questão, então, desafiava o candidato a defender, no nosso entendimento, uma fundamentação ou vinculada ao grupo econômico, e aí se teria um entendimento, ou não vinculada ao grupo econômico, só em relação à empresa solidária, e aí desafiaria um outro entendimento. Aqui também acho que o professor Fabrício pode nos comentar bem essa questão, que muito nos desafiou, né, na hora que nós analisamos a prova, enfim. Eu diria aos nossos queridos alunos e telespectadores que é viável, sim, que a execução prossiga na Justiça do Trabalho, porque, vejam, a questão não está perguntando prosseguimento da execução na Justiça do Trabalho contra a falida. Contra a falida não há dúvidas nenhuma que não pode. Porque a obrigação, a competência material da Justiça do Trabalho em relação à empresa falida, ela cessa com a apuração do crédito. E aí, então, eu tenho que ser remetido então, para a habilitação no Juízo Universal da Falência. Lá no concurso de credores. Lá no concurso de credores da Lei 11.101 de 2005, isso não há nenhuma dúvida. Só que a questão, ela pergunta não a execução contra a empresa falida, ela pergunta a execução contra a empresa responsável solidária. Por que nós, eu e o professor Galia, chegamos às duas conclusões, dois caminhos? Primeiramente, eu entendo que, num primeiro momento, é viável sim, porque são empresas distintas, embora pertencentes ao mesmo grupo econômico.